Fala comigo, meus lendários! Eu mais cedo postei um vídeo, né, compartilhei a respeito daquele sobrado que infelizmente veio a colapsar na cidade de São Paulo. Para quem não sabe, eu sou engenheiro civil, né? Eu atuo no mercado da engenharia há cerca de 15 anos e é muito comum, né, a gente quando vê uma situação tipo essa, né, é muito comum nós termos curiosidade, as pessoas, né, tendem a querer saber por que será que caiu, né? É a pergunta mais comum que costuma acontecer. No entanto, eu decidi gravar esse vídeo não apenas para suprir a sua curiosidade, mas porque pensando na verdade que problemas como esses poderiam ser evitados. Então eu queria te dar a ótica, né, te dar subsídios, te dar ferramentas do ponto de vista de um engenheiro, né, para que você possa ver, né, situações como essa e se resguardar. Você que pensa em construir a sua casa, você que pensa em ampliar o teu castelo, né? Eu quero, na verdade, te ajudar com esse vídeo, né, através, aplicando um pouco de conhecimento da engenharia, né, para que você possa evitar esse mal, na verdade. E para isso eu vou te convidar, né, para você vir comigo aqui para dentro da tela do meu computador e eu vou te mostrar do meu ponto de vista, né, porque eu acho que aquele sobrado veio a cair. Beleza? Vem comigo para a tela do meu computador. Bem-vindo aqui à tela do meu computador, né? Vamos ver aqui o vídeo, né? O momento que o prédio começa a desabar. Eu vou dar o play aqui e vou passar bem devagarinho. Passar bem devagarinho. Olha esse movimento de vai e vem do prédio. Eu quero que vocês prestem atenção na seguinte situação. Eu vou deixar ele parado aqui nessa posição. Olha para cá para a cobertura, veja essa mureta aqui. Observa que essa mureta, essa parte de trás dela, né, tá mais para baixo do que a parte da frente. Então isso sugere para a gente que ele veio desabar pela parte dos fundos. Embora a gente já tenha visto em outro vídeo que estava subindo poeira aqui, a gente já estava observando estalos aqui na frente, mas na verdade o prédio veio desabar a partir do colapso de algum elemento estrutural nos fundos. E eu quero que você observe o seguinte também. Observa que à medida que o prédio ele vem descendo, olha de cima para baixo, o quarto pavimento, o terceiro, o segundo, eles vêm descendo em conjunto, eles vêm descendo sem necessariamente se romperem. Ou seja, o que a gente entende nesse primeiro momento aqui? Algum pilar no nível do térreo não aguentou a carga, né, da edificação e veio a colapsar. E aí você vai observando, o primeiro vem o térreo, segundo pavimento, terceiro pavimento, quarto pavimento e aí você vê a poeira. Vamos ver a seguinte situação aqui. Eu tive no Google, né, procurando a localização dessa casa. Então é a rua Topázio, né, número 72. Eu quero que vocês observem o seguinte, aqui bem no começo, aqui na parte inferior da tela, no canto inferior direito, observa a data dessa imagem aqui. Em maio de 2019, o prédio, né, ele não tinha 4 pavimentos, ele tinha apenas 2 pavimentos. Mas a gente já vê a intenção dos moradores de continuar edificando, porque já tinha os arranques dos pilares, né? Aqui. Então a gente olhando aqui de frente, eu tive medindo também no Google, o Google dá esse recurso para a gente. Aqui na frente tem em torno de 5 metros, né, de largura. Então você vê que é um vão bem ousado, né, um vão de 5 metros, um vão livre. E se você observar mais, entrar aqui dentro, lá, vamos fuxicar a casa do vizinho lá, a gente não vê nenhum pilar lá dentro. Não vemos nenhum pilar lá dentro. Então, ou seja, a gente vai olhar agora um pouquinho aqui de lado, né? A gente está aqui olhando a face lateral direita da edificação. De azul, aqui eu destaco as vigas, tá vendo? De laranja, de amarelo, é onde estão os pilares posicionados. E aqui eu simulei uma possível planta de forma nessa edificação. O que é a planta de forma? É a representação dos elementos estruturais numa edificação. De azul aqui nós vemos a disposição das vigas e de laranja, né, esses retângulos laranja aqui são os pilares. Então
teoricamente, pelas imagens que nós temos, a gente não tem pilares aqui no meio. Então, nós temos vãos de 5 metros, vãos bem ousados, né? Para o padrão, para a qualidade que a gente tem presenciado aí dessa construção. Para que a gente possa discutir um pouco mais, para tentar analisar por que essa estrutura veio a colapsar, eu preciso explicar uma situação para vocês. Então, vamos lá. Primeiramente, você precisa ter em mente como é que funciona uma estrutura, pensar na estrutura de uma forma geral. Diferente da forma como se constrói, que é de baixo para cima, para se calcular uma estrutura, a gente faz o caminho inverso, faz de cima para baixo. Para você entender, para ilustrar o teu entendimento a respeito do funcionamento de uma estrutura, pensa no teu corpo humano. Você tem a tua cabeça, né, que é suportada pelo teu pescoço, pelo teu tronco. O teu tronco, por sua vez, distribui, né, essa carga aqui de cima aqui do teu tronco, da tua cabeça, é distribuído pelas tuas duas pernas. As tuas duas pernas, por sua vez, cada uma joga o teu peso, uma para cada pé, distribui para cada pé. A estrutura, né, a nossa estrutura das nossas casas é exatamente o modelo que Deus criou do corpo humano. É exatamente a mesma coisa. Então pensa que a tua laje é a cabeça. A cabeça, ela recebe cargas dela própria, ela recebe carga das pessoas que andam em cima, dos móveis, né, que ficam em cima, recebe cargas dos revestimentos que são colocados para ela, o piso por cima, um emboço por baixo, né, um emboço, a pintura, enfim, todas essas cargas ficam sobre a laje. Aí começa tipo aquela brincadeira, passar para outro que eu não quero mais. A laje, ela, quando ela se vê, poxa, eu tô com muito peso, eu tô com muita carga, quero saber, vira para a viga, olha para baixo e fala assim, viga, passa para outro que eu não quero mais. A viga, por sua vez, ela já tem o próprio peso dela, ela recebe a carga das paredes que ficam em cima dela e ainda recebe a carga da laje. E aí ela fala o seguinte, olha para baixo, olha para os pilares, né? Um de cada lado, fala assim, aí pilares, faz o seguinte, passa para outro que eu não quero mais. Então os pilares, né, suas pernas. Ele recebe a carga das vigas. E aí, por sua vez, os pilares têm a função de distribuir essas cargas nas fundações, que é os seus pés, e distribui pelo solo. Então, vamos pensar o seguinte, a estrutura, né, quando ela recebe essas cargas, esses esforços externos, essas ações, né, elas provocam nela esforços internos. São vários tipos de esforços. Existem os esforços de cisalhamento, os esforços de torção, os esforços de tração, os esforços de compressão. Então eu quero me concentrar nos esforços que o pilar recebe. Bom, primeiramente aquela estrutura ela é formada de concreto, né? O concreto, por natureza, ele é um material que resiste muito bem ao esforço de compressão. Tá, mas o que é compressão? Compressão é como se você estivesse apertando, entendeu? Como se você estivesse comprimindo mesmo, né? Seguindo literalmente a palavra, é como se você estivesse tentando esmagar. Isso é chamado de esforço de compressão. E o concreto ele não resiste bem ao esforço de tração. O que é tração? É tipo tentar puxar, esticar, né? O pilar, ele basicamente recebe mais o esforço de compressão. Então, por si só, teoricamente, né, ele poderia suportar a carga. E uma observação também, a norma 6118 diz o seguinte, que a seção do pilar, ela não pode ser, né, ter uma área menor que 360 centímetros quadrados. No entanto, ela até diz o seguinte, que você pode, ou seja, equivaleria a um pilar de 19 por 19. Só que os blocos cerâmicos, os blocos, né, da alvenaria de vedação, né, as paredes, o tijolo, o bloco, né, enfim, conforme você quiser chamar, ele normalmente tem espessuras de 9 centímetros e 14 centímetros. Então, o que aconteceria? Quando você tem uma viga, né, um pilar, né, de 19 centímetros e um bloco, né, de 9 ou de 14, o que tende a acontecer? Fica um dente dentro da casa. E isso é feio. Então, o que as pessoas naturalmente fazem? Eles reduzem
a seção do pilar. Diminui uma dimensão do pilar, às vezes vamos partir do princípio que a pessoa ali, naquele tijolo ali, reduziu o pilar para 14 centímetros. A norma até permite que você reduza um dos lados do teu pilar para 14 centímetros, é o limite, né? Aí aqui está a tabela aqui da norma, né, em tela. Mas para que você possa reduzir, na hora do engenheiro estiver fazendo o cálculo, né, o engenheiro que vai estar fazendo o cálculo, ele vai considerar esses fatores aqui para poder majorar a carga que está sendo aplicada nesse pilar. Então, mas a mesma norma que diz que permite que você reduza essa dimensão para 14 centímetros, ela não diz que você tem que ter uma área menor que 360 centímetros quadrados. Você ainda precisa ter 360 centímetros quadrados. Mas o que você precisa fazer para suprir essa necessidade? Se você diminuir um lado para 14, o outro lado não pode ser mais 19. Você tem que aumentar. Então, para você manter 360 centímetros quadrados, o mínimo de um pilar, então, para uma casa tem que ser 14 por 26 centímetros. Então, essa é a menor dimensão mínima de acordo com os padrões da norma 6118. Então, uma vez explicada a questão da geometria, né, da seção dos pilares, a gente vai comparar, né, eu te mostrei o que deveria ser e vamos comparar o que foi executado aqui. A gente dando um zoom aqui nos pilares, a gente logo observa que a espessura deles não está de acordo com a norma. Só você observando pelo tijolo aqui, ó, pelo bloco cerâmico, esse bloco cerâmico não tem nem pinta de ser de 14 centímetros. Ele está com pinta de ser de 11 centímetros e meio. Então o pilar, né, não poderia ser, conforme a norma 6118, menor que 14 centímetros. E se a gente olhar aqui, nos dois sentidos, né, ele não parece ter 360 centímetros quadrados de área. Você vê que um lado dele, as duas dimensões dele parecem estar abaixo. Então, em termos de geometria, esses pilares, né, eles parecem estar subdimensionados. Eles estão com dimensões insuficientes para poder suportar a carga dessa edificação. E a gente aqui está olhando com dois pavimentos. Essa casa, quando veio a colapso, ela estava com 4 pavimentos. Então a carga era muito maior do que a capacidade de suportar dos pilares. E se a gente está falando aqui da geometria, agora eu quero olhar contigo uma outra situação. Os pilares, né, de acordo com o que aparentemente está naquela planta de forma, vamos atentar para esses pilares aqui, que a gente chama de pilares de extremidade. Se você observar esses pilares aqui dos fundos, né, a gente chama de pilar de canto. Ele recebe carga de 2 vigas, né? Uma vez que eu já te expliquei que as vigas jogam carga nos pilares, distribuem nos pilares, então recebe de 2 vigas. Esse pilar de extremidade ele recebe carga de 3 vigas. E uma vez quando você tem um vão muito grande, você não tem nenhum pilar no meio para poder dividir a carga, né? Você sobrecarrega demais os pilares. Quando você tem um vão maior, quanto mais maior for o vão, maior você vai jogar carga para os pilares. Então, ele está recebendo carga dessas vigas, de 3 vigas, né? Então, conforme a gente viu naquele vídeo anterior, ele começou a romper, né, a parte de trás. Então, provavelmente, um desses pilares aqui de trás, né, veio a colapsar no nível do térreo. Eu quero analisar com vocês aqui agora a questão da armadura do pilar. De acordo com a norma 6118, para pilares, essa armadura longitudinal, né, que fica na vertical, ou seja, que fica em pé, ela não pode ter bitola, diâmetro, né, menor do que 10 milímetros. Para os antigos, né, é chamado de 3/8, né, para quem pode falar em polegada, mas, ou seja, não pode ser menor que 10 milímetros. Olhando aqui, através da imagem, mais que 10 milímetros não tem. Pelo menos... Se tiver 10, né, tudo bem, mas menos que 10, aí está com pinta, na verdade, de ser até ferro 8. E outra coisa também que a gente pode observar é o espaçamento dos estribos do pilar. Eu vou te explicar qual é a finalidade da armadura aqui
e vou te mostrar que aparentemente isso daqui está totalmente fora do que a norma diz. O pilar, na verdade, ele quando recebe o esforço de compressão, acontece um fenômeno, né? Quando ele é comprimido, ele tende a provocar essa envergadura aqui, que eu estou te mostrando através da régua. O nome dessa envergadura, né, é chamada de flambagem. Então, se você observar aqui, né, o esforço sendo aplicado nele, ele está resistindo, né, à compressão que está vindo por cima, mas, no entanto, ele tende a se deformar para os lados. De um lado aqui, ele está sendo comprimido uma lateral dele, a outra lateral está sendo tracionada. Conforme eu falei agora há pouco, o concreto não resiste ao esforço de tração. Então, o que é preciso ser feito? É preciso reforçar o concreto, suprir essa deficiência dele. E daí é feito um casamento, né? Pega-se o elemento concreto, pega um outro elemento, a barra de aço, casa os dois e é formada a família concreto armado. No entanto, para ajudar a combater esse esforço de flambagem, você precisa como se tivesse que grampear os pilares, né? Colocar elementos que chamam-se de estribos. E esses estribos, ele tem um espaçamento mínimo entre eles. Faz de conta que meu dedo aqui é o estribo, né, que está envolvendo os pilares de cima a baixo. A norma diz que o espaçamento entre esses estribos tem que ser de 12 vezes a bitola da barra de aço na vertical. Então, vamos lá, se a gente tem uma barra de aço com 10 milímetros é o mesmo que 1 centímetro, então, e tem que ser 12 vezes 1 centímetro vezes 12, né? Então, ou seja, o espaçamento por norma, né, você não pode ter uma distância superior a 12 centímetros. Se olharmos essa figura aqui, né, do que a gente está vendo aqui, a gente que trabalha medindo, a gente acaba tendo uma noção de espaço, né? Então tem muito mais que 12 centímetros ali. Então esse é um fator também que pode ter colaborado para a estrutura vir a colapsar. Vamos lá, meus lendários. Para a gente fechar aqui. A conclusão que eu chego olhando friamente, rapidamente aqui. Número 1. Vãos muito grandes. Ausência de pilares suficientes para poder dividir as cargas. Então, os pilares que tinham estavam recebendo muitas cargas vindo das vigas. Número 2, a dimensão dos pilares não era condizente com a quantidade de carga, com a quantidade de pavimentos que tinha na edificação. 3, a armadura, tanto longitudinal quanto dos estribos, né, não tinha bitola e nem espaçamento conforme a norma. Então, normalmente, quando acontece um problema desse daí, é uma sucessão de vários fatores, né? E pode ser que tenha outros elementos aí. Então, isso aqui foi uma análise rápida, né, do que pode ter acontecido com esse sobrado. E, para finalizar, eu vou deixar você ver um vídeo dos proprietários desse imóvel aí. Acompanha aí. O casal, dono do imóvel, assumiu que a construção era irregular. Quem era o responsável pela construção? A gente mesmo. Vocês são engenheiros? Não. Arquitetos, alguma coisa ligada à construção? Não. E tinha alvará para construir? Não. Não era perigoso? Não. Você não tinha medo de construir uma casa sem acompanhamento de um engenheiro, sem alvará, sem autorização do CREA? Olha aqui, ó, onde que a gente está. Você acha que alguma casa tem alvará? Você acha que alguma casa tem engenheiro? Você acha que alguma casa aqui tem alguma coisa desse tipo? Então, meus lendários, obrigado por ter me acompanhado até aqui. Infelizmente, ela não falou nenhuma mentira, ela falou a pura verdade. Mas tem uma palavra que às vezes fica até chato de tanto repetir, mas realmente o barato sai caro. Às vezes a pessoa quer economizar, às vezes não tem nem conhecimento de pedir a ajuda de um engenheiro. No Brasil as pessoas têm cultura, né, de todo mundo entende de obra, todo mundo sabe construir. Mas você vê que ao longo do vídeo eu te mostrei várias particularidades, né? E que somente alguém capacitado, alguém habilitado tem condições de poder prever certo tipo de situações. Então a recomendação que fica aí é que você não faça desperdício, né, o teu suor, o dinheiro que você conquistou ao longo de anos para poder
construir a sua casa, eu contei ali, foi 5 segundos para a casa desabar. Então, que você não veja que o mesmo não aconteça contigo. Chame um engenheiro para fazer um projeto para você e chame também o engenheiro para poder acompanhar, fiscalizar a tua obra. Beleza? Fique com a força do L. Um abraço. Valeu.